Então, começando a mesa redonda, que não é bem uma mesa de debate, mas é de reflexão das opiniões, eu inicio colocando uma pergunta para todos da mesa e deixo a palavra aberta para que todos se pronunciem. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: como uma revista de pré-iniciação científica, que tem trabalhos de alunos de escola básica, como que uma revista dessa poderia contribuir para promover uma melhora na qualidade do ensino de ciências naturais nas escolas do nosso país? Eu deixo a palavra aberta, ao invés de direcionar. Sabia que o Rogério ia começar, porque ele ia ter todos. Poxa vida, minha ansiedade é famosa assim. Primeiro, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, que eu acho que vem num momento decisivo da educação brasileira. Um momento, acho que não só brasileira, quer dizer, que está do mundo, onde o paradigma de uma escola padrão, com foco, como a Sandra colocou, numa estrutura mnemônica, numa estrutura mais de reprodução de protocolos, ela obviamente cai em desuso até pelas possibilidades que a internet, que o mundo moderno traz. E no lugar disso, a escola ela acaba trazendo outras dimensões do conhecimento para dentro da escola. Hoje, a tradição, que é fundamental numa escola, se alia a uma estrutura de autoria, se alia a uma estrutura de criatividade e se alia a uma estrutura de diálogo. E o diálogo, nesse caso, é fundamental. Ter espaços para esse diálogo, ter espaços para que os jovens se conheçam, ter espaços para que você possa ver que todo o pensamento padrão de uma escola, de que teria que preparar determinados materiais adequados para determinadas faixas de idade, muitas vezes são muito questionados por jovens que, desafiando todo esse paradigma que está colocado hoje na educação científica, promovem e fazem projetos quase que revolucionários e, em alguns casos, projetos dignos de mestrado, doutorado, com qualidade e com uma dimensão que realmente pode inspirar e pode motivar todos os outros jovens, quer dizer, de não ter esse limite, de acreditar neles. Walter Benjamin falou em 1940 que nós estávamos muito pobres de histórias surpreendentes, os fatos vinham com muita explicação. E eu acho que hoje nós estamos muito ricos, quer dizer, toda a feira de ciência que nós participamos, que várias fomos juntos, é surpreendente como esses jovens conseguem ter um olhar, aquela curiosidade mais simples, mais infantil quase, da pergunta bem feita, da pergunta quase inocente, que consegue realmente motivar e desenvolver a ciência. A contribuição para isso é fantástica e eu acho que o Dante, essa iniciativa do Dante, ela vai realmente ajudar muito no impacto dessa discussão da educação brasileira. Bom, eu quero também agradecer muito a todos por estar aqui, parabenizar ao colégio, parabenizar todos os organizadores e, em especial, aos alunos, né, aos estudantes, que são, na verdade, a razão de ser disso tudo. Eu vejo que essa revista, a Ciência, vem num momento de uma transformação que o Brasil está vivendo. A discussão da ciência e a ciência como parte, a sociedade brasileira se apropriando da ciência. E a maneira de fazer com que a sociedade brasileira realmente se aproprie é fazer essa sociedade perceber o que é a ciência. Para muitas pessoas, a ciência é uma coisa que ainda lembra lá aqueles desenhos do Tio Patinhas, né, o professor Pardal, né, o cara que tinha a lampadinha, né, não sei ainda se tem o Tio Patinhas, na época que a minha filha era criança ainda tinha, eu espero que ainda exista,
mas tinha aquela lampadinha e ele tinha aquele negócio, era excêntrico. Tinha que ser excêntrico, o cientista não podia ser um indivíduo normal. Então, está tendo essa mudança em toda a sociedade. E eu acho que a revista, eu tenho certeza, o fato da revista ser online, em primeiro lugar, eu acho que é a garantia do sucesso. Porque para minha geração, ainda o papel tem um sabor. Para essa geração, eu estava comentando até com o professor Rubem, com o doutor Rubem aqui do meu lado, que vocês, os jovens, não têm mais dedos como a minha geração, vocês têm terminais. Né? E terminal, não adianta a gente querer, é terminal. A maneira como vocês dialogam com a tecnologia é cada vez, daqui a pouco o bebê nasce já sabendo manusear um pad qualquer da vida. Então, isso é uma certeza. E a outra coisa, porque eu estou pensando, que aqui nós estamos falando de um grupo de estudantes, que nem eu falei quando eu vim da outra vez, já estou quase encerrando, de privilegiados. A gente não pode esquecer que nós somos privilegiados. Quem está estudando aqui no Dante, quem estuda no Mackenzie, quem estuda nas diferentes escolas não públicas, com algumas exceções das públicas, é um privilegiado. É indivíduo em que a família, não estou dizendo que a família tem posses, algumas vezes nem tem, mas aposta que a formação é fundamental para o sucesso dessa criança. Então, eu fui privilegiada, vocês também são, e nós temos uma oportunidade de contribuir, de levar essa revista online. Hoje, todas as escolas, a grande maioria de todo o Brasil, tem laboratórios de informática. Então, poder ter acesso vai significar, olha lá, um como eu, que tem também seus 14 anos, 15, 16, está pensando e está fazendo. E não é o professor Pardal, é um como eu. Então, eu vejo que o impacto que essa revista pode ter, e eu acho que vocês vão sair do semestral, né, que está pensado, a demanda, você vai ver que vai ser muito maior. E realmente o dinheiro para fazer o papel vai fazer falta, vai ter que ter mais gente contratada para poder fazer diagramação. Eu acho que vai chegar uma quantidade de artigos muito grande. A dificuldade aí vai ser como selecioná-los. Porque também, e isso eu quero colocar aqui para a mesa, ao mesmo tempo que se incentiva, uma recusa pode ser uma derrota, mas também ela é educativa, porque todo mundo que faz ciência, aquele que disser que nunca teve um trabalho recusado, eu gostaria de conhecer, tá certo? Às vezes não é nenhuma vez, são uma, duas, e você continua ali lutando porque você acredita. As críticas que vêm, você olha e vê se são válidas ou não. Então, esse eu acho que vai ser o grande desafio. Como dizer que aquele trabalho não está naquele momento com a quantidade de dados que justifiquem a publicação. E parabenizar realmente o colégio e a todos, né, que estão envolvidos. E agradecer o privilégio de estar aqui. Esse problema da recusa é um bom problema, né? É um problema que depois a gente resolve, mas é um bom problema. Se tiver muita gente que quer publicar, muitos escritores da escola básica, acho que é o sonho dos pais, dos professores e diretores, né? Mas eu concordo, né? E que isso não desincentive caso não haja espaço. Que aí a gente resolva, nós aqui, com toda a criatividade, resolva o problema com mais parceiros, com outras escolas, outras
situações, enfim, e que a gente resolva da melhor forma esse problema. Primeiro, agradecer, né, como todos já fizeram, a honra de estar aqui, né, um momento ímpar, né, uma oportunidade de efetivamente fazer história em termos de ciências, de iniciação pré-científica ou pré-iniciação científica, até, e começar contando, professora Helena, né, a fala do presidente da Intel, Fernando Martins, para os ganhadores da FEBRASE do ano passado, né. Na cerimônia de premiação, o presidente da Intel, que foi um aluno da Poli, colega da professora Roseli, né, ele contou para os alunos da plateia que na primeira feira científica dele, ele perdeu. Ele não foi classificado. Né? Então, enfim, é um problema que não é um problema, né? Faz parte do processo e a gente tem que acostumar. Eu acho que a grande contribuição que a revista Em Ciência traz é justamente esse círculo virtuoso que preza pela excelência, né? E para você chegar na excelência, você tem que trilhar um caminho, né? E aí a gente consegue fazer com que o jovem já se acostume que é um processo, né? Que é muito mais do que simplesmente digitar uma pergunta no Google e obter a resposta, né? Ciência não se faz em um clique, né? Então, essa revista, né, a revista é uma demonstração de que é uma oportunidade a mais para que eles possam se desenvolver nessa questão. E, além disso, ela também vai servir como um reconhecimento, né? Talvez o seu trabalho não esteja tão bom para ganhar a FEBRASE ou a Mostratec. Talvez o seu trabalho não seja tão bom para ganhar no Intel ICF lá nos Estados Unidos, mas ele já está no nível em que você consegue publicar e consegue ter um reconhecimento para que você seja encorajado a continuar o seu trabalho e atinja o nível de excelência o maior possível, né? Então, também é importante ressaltar o trabalho educativo que esse tipo de revista com certeza terá, né? Para que esse aluno continue, já consegui um passo, consegui uma publicação, né? Já consegui ter um reconhecimento, então preciso, então, olha a diretora da minha escola, olha a professora da minha sala, eu já consegui uma publicação. Se eu conseguir mais apoio da escola, mais apoio da diretoria de ensino, mais apoio da secretaria, sendo pública ou privada, eu consigo galgar espaços maiores e aí eu consigo, participando desse processo todo, ter mais certeza ainda que a carreira acadêmica será uma opção para mim, como jovem, como futuro, né? A carreira de pesquisador será uma opção, né? Não simplesmente, enfim, não é simplesmente, né? Mas voltando nesses termos, não simplesmente pensar em conseguir um bom emprego ou passar num bom concurso público. Existe toda uma carreira acadêmica que se pode seguir e ter sucesso, né? Temos muitos exemplos, né? Antigamente, talvez algum tempo atrás, todo mundo gostaria de ser que nem o Neymar, né? Hoje a gente precisa ter mais gente querendo ser Nicoleles, né? E mais do que ser Nicoleles, eu quero ser Vitor Tucci, eu quero ser Heitor, eu quero ser Leonardo, né? Só para citar alguns que estão aqui, quero ser Vitor, né? Que são garotos que sentavam ali do meu lado do banco escolar e que conseguiram reconhecimentos, conseguiram galgar espaços que talvez se eu não tivesse eu não teria condições nem pensaria em ser. E aí, por último, só para fechar, né, só para fechar com essa questão do momento Brasil, alguns de vocês talvez não eram nascidos quando se falava muito dos tigres asiáticos, né? A Coreia aproveitou o momento, né? Hoje eu cito a Coreia do Sul como um exemplo, né? Então o Brasil precisa aproveitar o seu momento, que é esse momento agora.
né? E iniciativas como a Ciência, com certeza, ajudam o Brasil a andar no sentido que ele precisa andar. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar o colégio, né, pela iniciativa. Eu vejo assim, a revista Em Ciência como um grande, serve de um canal adequado de auxílio na formação dos nossos alunos, né? De uma nova mentalidade do aluno em busca do conhecimento e também a possibilidade da apresentação, de expor os seus trabalhos, de desde cedo, não só na graduação, mas no ensino fundamental, no ensino médio, entrar em contato, né, com a pesquisa científica. Acho uma grande oportunidade que nós teremos também dos nossos alunos, apesar da escola pública, né? A escola tem algumas diferenças, escola pública, mas nós temos muitos alunos talentosos, trabalhos maravilhosos, que merecem realmente também estar presentes, poder, né, publicados também. Tá? Agradeço bastante. Antes de uma fala, eu estive na escola estadual fazendo uma pesquisa por conta de atividade acadêmica e eu concordo, eu acho que a escola pública, os alunos, eles são jovens excelentes como os outros jovens. Se eles tiverem um espaço, uma oportunidade, um incentivo, e os professores também, né? E acho que o fato da gente ter visto na escola onde eu vi, né, com os meus olhos, alunos, esses alunos que estão aqui, que são interessados, que são motivados, que querem e que gostam de aprender, eu também vi lá. E que basta um espaço, um trabalho desse nível, que eles se desenvolvem e produzem tanto quanto, tanto é que a revista, ela tem alunos de escola pública produzindo e partilhando seu conhecimento. Eu acho que isso é importante. Como a Helena disse, nós temos a sala de acesso informática, né? Então é uma grande oportunidade para a gente também. É um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês, queria agradecer muito o convite. E assim, eu acho que a revista ela vem de encontro a uma necessidade de comunicação diferenciada. A gente já tem alguns espaços na internet, em outros formatos, né? A garotada ainda andou criando, né, mesmo no Facebook, comunidades para eles mesmos, discutindo, produzindo ciência, iniciativa deles. A gente tem as feiras de ciências que trabalham uma série de mecanismos de comunicação. E a gente vê até que na questão da comunicação oral, alguns alunos se descobrem em 3 dias, né? Eles entram de um jeito e em 3 dias a gente tem experimentos cientificamente aí comprovados de que eles desenvolvem, eles descobrem que tem uma série de habilidades, eles conseguem desenvolver uma competência para comunicar com o público de diferentes faixas etárias. Ali eles estão apresentando o diário de bordo, né, que é um registro cronológico, e a gente vê que a cada ano um aprende com o outro, que ninguém aprende sozinho. Então, uma escola, um professor, um aluno vê como é que a outra escola está desenvolvendo esse trabalho e vai crescendo, né? A gente, nas primeiras febrais, a gente está em 10ª agora, temos um convidado em 13, 14, 15, imperdível. A gente vai ter aí em torno de 700 jovens do Brasil inteiro, de todas as unidades da federação, mostrando que o brasileiro faz sim, né, ciência, faz engenharia, a engenharia criativa, não a engenharia rotineira, né? E que a ciência e a engenharia, elas são dinâmicas. Quer dizer, quantas coisas que a humanidade desenvolveu, né? Aliás, a humanidade está aqui ainda porque justamente desenvolveu tecnologias, senão a gente não estaria. E levar isso para a escola, né, de diferentes formas, e a revista é um formato diferente, que ela vai entrar na escola de uma outra forma, numa linguagem diferente, né? As matérias que estão colocadas aqui estão numa linguagem muito interessante, uma linguagem voltada para os jovens. Então, assim, eu acho que é um espaço importante para a gente conseguir conversar com o aluno e com o professor. Porque, assim, a gente tem professores excepcionais na rede pública e na rede privada, mas, às vezes, por ele não ter vivenciado essa experiência ainda, porque quando nós éramos pequenos, né, na escola, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Então, é claro, o aluno hoje, vocês podem muito mais do que a gente, né? Às vezes eu falo, que injustiça, eu tinha que ter nascido nessa época. Porque hoje, se você tem curiosidade, se você tem vontade de trabalhar e você tem conectividade, né, você não tem limites, você pode ir, né, uma janela aberta para o mundo. É claro que é importante que a gente tenha professores mais bem formados,
que quando a família não consegue dar o suporte, que a gente consiga ter um professor mais bem formado. A gente tem que investir muito nisso. Mas mesmo aquela criança que às vezes tem um professor que ainda não teve a oportunidade de ter uma formação melhor, se ele tem curiosidade, se ele é provocado, ele vê um outro jovem da idade dele fazendo, ele fala, mas se ele pode, ele é da escola lá de Abaetetuba, né? Em outras cidades que eu não vou saber todos os nomes, mas se aquele jovem, né, de 12, 13, 14, 15 anos está fazendo isso, eu também posso. Então, assim, quanto mais veículos a gente conseguir ter, a gente conseguir invadir todos os espaços na televisão, eu brinco, né? Porque eu sou uma nerd assumida. Então eu falo assim, os nerds estão na moda. Porque quando eu era pequena, se você era muito estudioso, eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Quando você era muito estudioso, às vezes você era excluído de alguns grupos. Para, não, eu só quero estudar, não vou convidar para ir na festinha. Né? Hoje não. E até numa das fedraças anteriores, a gente levou um menino do interior do Tocantins, e ele chegou para mim, né, foi um dos finalistas lá na Feira Internacional, e ele me confidenciou, professora, sabe o melhor de tudo isso? É muito bom aprender, é muito bom desenvolver o meu projeto, e sabe que lá na minha cidade agora os meninos que estão populares com as meninas não são os das gangues, são os meninos estudiosos, que estão fazendo ciência, que estão fazendo engenharia. Aí eu falei, puxa, vale qualquer sacrifício. Então eu acho que a revista, né, para a gente conseguir atingir todas as escolas, todos os professores, né, a gente conseguir realmente um movimento viral, aí contagiar todo mundo. A revista vem de encontro a isso numa linguagem diferenciada. Então, eu acho que assim, vocês estão de parabéns. Eu espero que ela seja semanal, como a Science News, né? Porque o que a gente tem de jovens talentosos, e vocês sabem disso muito melhor que a gente, o que a gente tem de jovens talentosos nesse país, é a energia inesgotável que a gente tem, é a energia, né, da mente humana, que ela não tem limites. Quer dizer, quando a gente tem vontade, a gente tem muitas perguntas para fazer que não tem respostas. A ciência está aí para ser construída, e não só por quem mora, né, da linha do Equador para cima, porque até pouco tempo atrás, se você perguntasse quem são os cientistas brasileiros, quem são os tecnologistas brasileiros, a maioria das pessoas não saberia responder, ou talvez falasse de quem? Do Santos Dumont, nosso querido Santos Dumont, né? Mas a gente tem tantos, a gente precisa conhecê-los, os que estão dentro das nossas universidades, dos nossos centros de pesquisa, né? Que estão abrindo as portas para a gente poder ter os nossos alunos e os nossos professores da educação básica mais próximos, porque os talentos estão nascendo todos os dias, e a gente não pode desperdiçar talentos, não para benefício econômico, mas para a gente conseguir construir uma sociedade melhor, né? Acho que é isso que eles estão fazendo aqui. E outro dia eu já falei, né? Do jeito que o Dante já formou gente excepcionalmente bem colocada aí na ciência e na tecnologia, vai sair logo um ganhador de prêmio Nobel daqui, hein? Isso mesmo, pode ser. Bom, boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, a professora Sandra, cumprimentar os companheiros da mesa e a vocês todos, principalmente os estudantes. E queria dizer o seguinte: no momento que você me apresentou a revista, Sandra, eu fiquei muito empolgado. E semana passada, né? Porque, apesar de estar hoje como secretário de Estado de Educação e reitor de uma universidade pública, eu coordeno um grupo de pesquisa na área de materiais aeronáuticos há muitos anos. E, fundamentalmente, trabalhamos com a Embraer em um componente aeronáutico que ninguém dá valor algum. Isso me frustra muito, porque toda vez que eu falo em trem de pouso, eu não vejo nenhuma reação favorável. Mas eu sempre digo o seguinte: se o avião não tivesse trem de pouso, ele não decolaria e não pousaria. Então, toda vez que vocês entrarem no avião agora, a primeira coisa que vocês têm que olhar é trem de pouso. Essa é a mais importante do avião. Rapidamente. E por quê? Ele não pode ser muito grande, porque não pode ocupar espaço, ele não pode ser muito pesado, porque senão você leva menos carga, ele tem que suportar um peso enorme no pouso, só que ele não pode ser muito resistente, porque se ele tiver muita resistência ele quebra, e ele também não pode ser muito tenaz, porque senão ele deforma quando pousa. Então vocês imaginem a complexidade de um componente desse. É só para abrir o parênteses, para que vocês consolidem na cabeça de vocês a importância do trem de pouso. Então, assim que você me apresentou a revista, eu imediatamente me reportei a esse grupo que eu coordeno há décadas. Foi de engenheiros alunos meus que fizeram a iniciação científica, foram para a indústria, voltaram e
tiveram como projetos de dissertação de mestrado e tese de doutorado assuntos ligados ao dia a dia da empresa, muitos, e que, de uma forma científica, através da análise dos problemas, de uma revisão de literatura, de um trabalho de desenvolvimento experimental, conseguiram resolver questões importantíssimas para as empresas em que estavam. Então, eu sou apaixonado pelo programa de iniciação científica. Eu julgo que da FAPESP, o programa que mais me empolga é a iniciação científica, porque é ali que nós estamos criando uma geração, a qual muitos desses estudantes aqui participarão, que é o que o país precisa para que ele, o Rubens tocou rapidamente nessa questão, para que ele efetivamente se consolide como uma das 5 potências econômicas dos próximos anos, que é termos geração do conhecimento. Não só usar o conhecimento que se desenvolve em outros países, mas gerarmos aqui o nosso conhecimento. O Brasil, em 2010, ele ultrapassou a Rússia, ultrapassou a Holanda em termos de produção científica e publicação de artigos. O país hoje ele é uma excelência na área da agronomia, ele é extremamente conhecido na área da agronomia, ele tem uma excelência na área da medicina. É um país que tem tido um desenvolvimento por conta de ações de agência de fomento tipo FAPESP, que é algo que deve orgulhar o Estado de São Paulo, por exemplo, da CAPES, do CNPq, no fomento a que jovens, estudantes, criem, através do incentivo, o gosto pela ciência, e dessa maneira possamos ter aí um espaço curto de tempo, mais doutores envolvendo atividades em ou universidades, ou centros de pesquisa, ou indústria. Dessa maneira, através da ciência, que esse país pode efetivamente se colocar numa posição de destaque. E a revista da ciência, ela, na realidade, na minha opinião, ela consolida o que eu julgo mais importante que a própria revista, que é o Colégio Dante Alighieri ter a preocupação de um programa de pré-iniciação científica. É algo que pretendo implantar também na rede estadual, mas de uma forma um pouco mais, menos agressiva, principalmente nas escolas de ensino médio e tempo integral, que agora nós criamos aqui no estado de São Paulo. Então, na realidade, eu parabenizo assim, não de forma protocolar, mas com um sentimento de pesquisador que sou, parabenizo a iniciativa, porque eu não tenho dúvida de que muitos dos meninos que estão aqui, se envolvendo no programa de pré-iniciação científica, vendo o resultado do seu trabalho, tendo a revista como o meio de visibilizar o que fizeram e que se tornarão cientistas e ajudarão esse país a estar entre as grandes potências do mundo nos próximos anos. Então, parabéns e obrigado. Quero dizer que as palavras do professor Herman me fez lembrar, eu tenho 3 alunos que foram meus ano passado, eu sou professora em sala de aula também. E eles me incomoda muito o fato de nós brasileiros termos sempre essa noção de que de comprar a tecnologia, de comprar o conhecimento que vem do exterior. É uma coisa que eu não consigo conceber. Então, na sala de aula, às vezes os meus alunos, eu estou vendo uma delas aqui, eles falavam, nossa, então é assim a vacina? Eu falei, então, falta descobrir isso. Então a gente pode, vocês podem fazer vocês podem pensar. É engraçado como parece que o nosso professor e o nosso jovem, parece que pensa que vem tudo de fora e que ele não pode, mas ele pode. Ele tem talvez até mais condições, por esse momento que nós estamos vivendo, como falou o Rubens, como falou a Helena, esse momento é importante para que a gente possa fazer os nossos jovens perceberem que eles são alunos especiais, no sentido de que eles têm toda a força e toda a possibilidade de desenvolvimento, desenvolver o país. Também sou apaixonada pela iniciação científica, a pré-iniciação, a iniciação, e queria dizer para vocês que, assim, o que a Roseli falou da popularidade dos alunos, de ficar mais popular, a gente começou há uns 4 ou 5 anos no programa com 5 alunos, e eles vinham em período inverso, não vale nota, eles vinham como num clube de ciências fazer seus projetos, fazerem os projetos. Então o professor tinha que insistir, vamos, você tem condições, ele vinha, começava a fazer, e a coisa tomou um tal vulto que nós não temos, hoje em dia nós temos que barrar o número de alunos, nós temos 53 alunos que entraram para a pré-iniciação, eles são do 8º ano agora,
antiga 7ª série, 8º ano para frente, até ensino médio. Então, nós temos 53 alunos novos, mais 23. E a diretoria executiva, o João Maneiro, fala assim, pode parar, né? Porque o aluno quer entrar e a gente tem todo o subsídio da escola. A escola ele tem apoiado esse espaço, os professores, os alunos, eles desenvolvem essas pesquisas por vontade própria. E eles veem, às vezes, as fotos dos colegas que saem aqui e ali, então eles estão, é verdade que são boas populares. Aliás, eu não preciso falar que um deles foi eleito muso lá na nossa terra. Não vou falar quem foi, depois vocês descobrem. Mas, enfim, ele foi. Você só vê alguma coisa, um jovem vermelho, vocês vão saber quem é, senão depois eu vejo. Mas, enfim.